Bom, família Shaolin, seja muito bem-vindo. Aqui é Márcio falando com você mais uma vez. Estou voltando aqui para falar das últimas notícias sobre o coronavírus que são realmente de assustar. Ontem estive vendo uma live no canal Questione-se com o Renato Barros e ele mostrou lá um chinês que está apontando que na China realmente já passaram de 50 milhões, não sei quantos milhões, que se crema mais de quase 50 mil cadáveres por dia, que a fumaça em volta de Wuhan é devido aos incineradores. É claro que para quem escuta isso assim, né, causa muito pânico. Vamos lembrar que no Brasil tínhamos aí quase 20 casos diagnosticados, não, com suspeita, e desses 20 casos aí caiu para 3, né? Esperamos que neste carnaval não aconteça nada e que se mantenha esse número de forma a ser reduzida daqui para frente, né? Que não aumente e que não se comprove nenhum caso no Brasil, mostrando que o Brasil é um país cristão e que é abençoado por Deus. Muito embora, se a gente vê a realidade, o que eles passam realmente na mídia não tem nada a ver com o que acontece na realidade. São coisas que realmente assustam, são coisas que realmente preocupam. Nós recebemos todo dia informações, indicações, não são bem pedidos, mas são orientações para que evitemos local com muita gente, com muita aglomeração de pessoas, porque realmente tá fora de controle, tá? Vou ser claro para vocês, está fora de controle, porque se tivesse realmente sob controle, esse pânico não estaria, principalmente pro lado das autoridades. A televisão japonesa hoje passou aí uma reportagem falando que mais 99 casos foram confirmados no navio. Dos 380 pessoas que foram para os Estados Unidos, dentre delas 14 estão contaminadas confirmadamente. E também existe aí esse pedido do governo japonês da seguinte forma: se você tiver febre acima de 37,5 graus por mais de 4 dias consecutivos, então você provavelmente está com coronavírus. Mas isso significa que se te der febre, baixar a febre, então você não tem nada. Isso levanta muita dúvida, incerteza. Quer dizer, então de repente você está com febre, mas tem que esperar 4 dias. De repente esses 4 dias já te deu a pneumonia, já foi pro saco. Então são coisas que o Ministério de Saúde japonês está deixando a desejar realmente muito para um país do nível do Japão, né? Muito embora vocês que estão aí do outro lado tenham o Japão como top do mundo, mas para quem vive aqui, para vocês terem ideia, muitos estrangeiros com mais capacidade financeira e de locomoção, quando eles têm uma gripe, mais ou menos, eles vão para os Estados Unidos, vão para Nova York, mas não se trata com um médico japonês. A tecnologia japonesa é fantástica, é de ponta, é primeira linha, sim senhor. Mas infelizmente o fator humano deixa a desejar. Como eu falei em outro vídeo, muitas vezes a gente vai no hospital aqui, tudo que acontece é gripe. Se está com dor de barriga é gripe, se está com febre é gripe, se está com tosse é gripe, se está com mal-estar é gripe, está com falta de ar é gripe, está com insônia é gripe, está com tonteira é gripe, está com diarreia é gripe, está com ânsia de vômito é gripe. Então, quer dizer, a gente fica se sentindo meio sem chão. E agora quando aparece um vírus como esse, que traz esta incerteza dos sintomas, da forma de transmissão, vocês vê, eles indicam que tem que se manter uma distância de no mínimo 2 metros, não tocar na pessoa. Porém, hoje em dia, você toca em tudo. Você vai no supermercado, você toca na cestinha, você toca no carrinho, você toca na mercadoria. Você nunca sabe aonde uma pessoa contaminada tocou. Então isso levanta um pânico muito grande. Para quem anda de trem, tem que tocar segura, banco, porta, corrimão de escada rolante. Então realmente assusta muito. Mês que vem, eu estou com 3 jogos para apitar, 3 datas para apitar jogos. E fato onde aglomera muita gente, né? O Ministério de Saúde japonês está mandando evitar todo esse tipo de atitude.
Quando são campeonatos realizados por estrangeiros, a gente até pode dar um cano, mas quando é com japonês, não tem muito como dar cano. E eu liguei pro japonês outro e perguntei, e aí, vai ter o campeonato mesmo ou não? Aí ele falou, não, por enquanto a gente está mantendo ativo e contamos com a sua presença. Quer dizer, então não te dão nem chance de argumentar, não, se continuar assim eu não vou, muito embora eu expus isso para ele. Os outros campeonatos que me chamaram, se o número do coronavírus estiver aumentando, infelizmente eu não vou participar por segurança. Mas eu faço parte do comitê organizador, né, da maior festa aqui na cidade, que é o Kokusai Koryu Kyokai, e vai ter reunião também, começa as reuniões esse mês. Semana que vem vai ter a primeira reunião. Também perguntei como é que vai fazer. Aí ele falou, não, tranquilo, eu viajo todo dia, eu pego o trem todo dia, então não tem perigo. E são tudo pessoas já com determinada idade, tudo acima, já chegando dos 60 para cima. Então são mais fácil a contaminação dessas pessoas e nós vamos ter que se meter dentro de uma sala fechada por 2, 3 horas para fazer reunião com essas pessoas. Então, quer dizer, tudo isso termina gerando aí um desconforto muito grande, pelo menos da minha parte. Mas vamos ver então, eu quero passar para vocês as últimas notícias que estão rolando aqui no Japão. Bom, vamos lá, eu vou ler aqui na íntegra para vocês a notícia. O presidente chinês enfrenta maiores desafios desde que assumiu seu posto de cargo de presidente. A aliança do presidente chinês Xi Jinping está passando pelo maior desafio que já enfrentou desde que assumiu o cargo, já que o surto do coronavírus pode vir a afetar sua base política. A agência estatal de notícias, Xinhua, reportou na segunda-feira que membros do Comitê Permanente do Congresso vão discutir no dia 24 de fevereiro sobre o adiamento do Congresso Nacional do Povo. Mas é provável que a liderança já tenha decidido adiar o Congresso, já que pode ser virtualmente impossível conseguir reunir em Pequim aproximadamente 3.000 representantes de várias partes do país para decidir as políticas do próximo período de 12 meses. O Congresso Anual está marcado para o dia 5 de março. A situação atual também pode afetar a planejada visita do presidente chinês ao Japão, marcada para o início de abril. Eu quero ver essa. O presidente Xi Jinping está enfrentando uma pressão ainda maior, em que precisa conter o impacto econômico do surto do coronavírus, bem como a crescente insatisfação do povo em relação à forma vagarosa de como o governo vem fornecendo informações. Vagarosa como vem fornecendo informações de escambau. É lei lá, não pode fornecer e ponto. Né? Se uma coisa mínima para eles não passam as informações, imagina uma coisa gigantesca desse tamanho que pode derrubar o Partido Comunista. Não vão fazer isso mesmo, nunca. O número de mortes do coronavírus na China chega a 1.868. Autoridades do setor de saúde da China disseram que o número de mortos devido ao coronavírus chegou a 1.868 pessoas. Elas disseram que mais 98 mortes foram registradas na segunda-feira, principalmente na província de Hubei, epicentro da epidemia. Quando fala principalmente, é porque outras províncias também já estão levando pessoas a óbito. As autoridades disseram que 1.886 novos casos de infecção também foram informados em toda a China. Atualmente, o número total é de 72.436 casos confirmados, através de testes de laboratório ou por diagnósticos clínicos. Vocês viram que, eu não lembro se foi no vídeo de ontem, deu uma diminuída então, né? Porque estava na faixa de 2.000 novos casos diários e hoje caiu para 1.886, bem perto do número de mortos, né? 1.868 mortos. Confirmado 897 casos de infecção por coronavírus fora da China continental. Pois é. Segundo a contagem realizada pela NHK, existem fora da China continental 897 pessoas confirmadas com a infecção do novo vírus. Os casos foram registrados em 28 países e territórios. No Japão,
foram computados 220 casos, incluindo 454 passageiros e tripulantes a bordo do navio do cruzeiro Diamond Princess, que se encontra atracado no porto de Yokohama, próximo a Tóquio. Em Singapura foram registrados 77 casos, em Hong Kong 60, na Tailândia 35, na Coreia do Sul 31 e tanto na Malásia como em Taiwan 22 novos casos. Na Alemanha e no Vietnã foram confirmados 16 casos em cada país. Na Austrália e nos Estados Unidos, 15 casos em cada um. 12 casos foram confirmados na França, 10 em Macau, 9, tanto no Reino Unido como nos Emirados Árabes, 8 no Canadá e 3 casos tanto na Índia como nas Filipinas e na Itália. A Rússia e a Espanha reportaram 2 casos cada. E o país do Nepal, Camboja, Sri Lanka, Finlândia, Suécia, Bélgica e Egito confirmaram cada um apenas um caso. Uma morte causada pelo coronavírus foi registrada tanto no Japão como nas Filipinas, Hong Kong, França e Taiwan. Ontem o Renato Barros falou que foi confirmado um caso nos Estados Unidos, porém aqui no Japão os noticiários não falam sobre isso. Aqui tem uma reportagem da revista Alternativa, com crédito da redação da própria revista, dizendo que o Japão planeja usar drogas contra o HIV no combate do coronavírus. O porta-voz do governo disse que os preparativos nesse sentido devem iniciar o quanto antes. O Japão planeja testar medicamentos contra o HIV para tratar pacientes infectados com o coronavírus, pois o número crescente de casos representa uma ameaça crescente à economia do país e à saúde pública. As informações são da Reuters. Yoshihide Suga, porta-voz do governo, disse em uma entrevista com jornalistas nesta terça-feira, dia 18, que o governo está atualmente conduzindo os preparativos para que os ensaios clínicos usando medicamentos para o HIV no novo coronavírus possam começar o mais rápido possível. Suga disse, porém, que não podia comentar quanto tempo levaria para que o novo medicamento fosse aprovado. O número total de infecções confirmadas no Japão chegou a 520 na segunda-feira, incluindo 454 casos no navio Diamond Princess em quarentena no porto de Yokohama. Segundo o Ministério de Saúde do Japão, uma pessoa morreu do vírus até agora. Ou seja, só confirma aquela senhora de 80 e poucos anos que morreu aqui na província de Kanagawa. Com a contração econômica do Japão aumentando, o risco de recessão, a disseminação do coronavírus levou Tóquio a impor restrições a eventos que atraíam multidões, enquanto algumas empresas começam a pedir aos funcionários que trabalhem em casa, para os que podem e os que não podem. O teste de tratamento de HIV em Tóquio ocorre quando esses medicamentos são apontados como uma cura potencial para o vírus em todo o mundo. Sei não, hein? Se você tem um vírus que causa pneumonia e você vai botar um vírus que aumenta o setor imunológico do corpo, que relação ele tem? Obviamente, claro, tudo que vai aumentar o seu setor imunológico provavelmente vai surtir efeito contra um vírus, mas pode acontecer desse vírus se mutar, como já mutou outras vezes, né? E aí a coisa fica mais fora do controle do que nunca. Com nenhuma terapia comprovada com 100% eficaz contra o vírus até o momento, quase 1.900 pessoas morreram da epidemia na China continental. As pessoas na China começam a explorar maneiras pouco ortodoxas de obter tratamento. As autoridades de saúde chinesas dizem que um medicamento contra a malária tem sido eficaz no tratamento de pacientes com o coronavírus. Elas também informam que o plasma sanguíneo retirado dos pacientes recuperados foi usado para tratar pessoas gravemente doentes. Enquanto isso, na Tailândia, os médicos disseram que pareciam ter tido algum sucesso no tratamento de casos graves do coronavírus com uma combinação de medicamento para gripe e HIV. Bom, eles estão falando, vamos lá.
Eu vou lendo aqui as principais notícias para vocês sem comentar muito, tá? Desembarque de passageiros no Diamond Princess começa nessa quarta-feira, ou seja, amanhã, né? Poderão sair aqueles que tiverem resultados negativos dos exames. É como eu disse, não adianta ter negativo se todo dia está aumentando. Por exemplo, se quando detectar as primeiras 12 pessoas, não tivesse um aumento dentro de uma vez que essas 12 pessoas foram retiradas, então não tem problema essas pessoas serem liberadas. Porém, o que acontece? Tiraram as 12 pessoas, deixaram o tempo necessário e esse continua aumentando. Então, após o último contato, o último surgimento de uma nova pessoa infectada, o restante das pessoas deveriam permanecer mais 2 semanas em quarentena, concorda? E é o que não está acontecendo. A data foi estipulada, dia 19 de fevereiro, então eles estão mantendo essa data como contagem desde a primeira pessoa que foi infectada. E as últimas pessoas que foram infectadas ontem, são mais 99 casos que foram descobertos. Então, seria que a partir de ontem, mais 14 dias deveriam ser observados. E não é o que está acontecendo. Então, eles vão liberar essas pessoas praticamente todas contaminadas. Isso vai ser um caos. Bom, vamos lá. Seguindo aqui. A reportagem é também da redação da Revista Alternativa dessa terça-feira, às 14 horas e 15 minutos. Hoje é terça-feira. São 16 horas e 47 minutos, tá, gente? Então, faz pouco mais de 2 horas que essa reportagem saiu. Yokohama. O ministro de Saúde do Japão disse que as pessoas a bordo do Diamond Princess que tiveram resultados negativos para o novo coronavírus poderão deixar o navio em quarentena a partir dessa quarta-feira, dia 19. A informação é da estatal NHK. Katsunobu Kato disse a repórter, ele que é o ministro, né, do Ministério de Saúde japonês, disse a repórteres nessa terça-feira, dia 18 de manhã, que foram coletados materiais dos passageiros na segunda-feira e os resultados dos testes de laboratório estão disponíveis na quarta-feira. Na segunda-feira, cerca de 3.200 passageiros e tripulantes permaneceram no navio atingido pelo vírus, atracado no porto de Yokohama, ao sul de Tóquio. O período de quarentena é de 14 dias para monitorar sua saúde e deve terminar na quarta-feira, dia 19. Lembrando que hoje, eu não falei no começo do vídeo, lembrando que hoje no Japão é dia 18 de fevereiro de 2020, são exatamente 16 horas e 49 minutos. Então, eu estou falando aqui da cidade de Hiratsuka, do estado de Kanagawa, ou da província de Kanagawa, como você preferir. Kato disse que todos no navio esperam voltar para suas casas rapidamente e o Ministério planeja ajudá-los a fazer isso sem problemas. Ele sugeriu que as pessoas que tivessem resultado negativo e não apresentassem problemas de saúde poderão desembarcar durante um período de cerca de 3 dias, a partir de quarta-feira. Um repórter perguntou se era apropriado manter passageiros e tripulantes escondidos no navio por um longo tempo. Kato disse que eles foram colocados em quarentena como uma etapa necessária em resposta à solicitação de desembarque do navio do cruzeiro aqui no Japão. Não tem muito o que falar, né? Esse Kato vai na televisão e fala que, gente, é necessário que tenhamos aí em mente que temos que nos precaver. Então eles põem álcool na porta dos elevadores, você deve limpar as mãos, e esses botões de elevadores são limpos num período de hora em hora. Porém, você tem que pensar o seguinte: dentro do elevador, quando você entra, o vírus vai ficar ali no ar, preso. Não tem como limpar. Se o vírus for transmitido somente através de contato, então isso significa que se você encostou na parede, pôs a mão na lateral da parede, você pode se contaminar. Tua roupa esbarrou na porta da parede, você pode se contaminar e levar esse vírus para outro lugar, mas mais dia, mais hora, você vai terminar pondo a mão onde tocou no vírus, no local contaminado pelo vírus, e vai se contaminar. Quer dizer, eles estão vendendo aqui imagens, não notícias realmente falsas para que enganem a todo mundo. Autoridades procuram passageiros de cruzeiro após a americana ser infectada por coronavírus. Esse também, créditos a Reuters. Em contagem feita pela NHK, até o momento estão confirmados 895 casos de infecção fora da China continental.
Xangai e Camboja. Autoridades se esforçam nesta segunda-feira, dia 17, para rastrear centenas de passageiros de navios de cruzeiros ao redor do mundo, depois que uma norte-americana estava a bordo de uma dessas embarcações testar positivo para o coronavírus, enfatizando os temores de uma disseminação global. Viva o carnaval, viva o carnaval. Tá chegando gente de todo local pra se atracar no Porto dos Babacal, aí no Brasil, e dançar carnaval. Vai carnaval, uhul! Gente, abre o olho. A Holanda, America Line, disse que está trabalhando com governos e especialistas em saúde para rastrear passageiros que desembarcaram de seu navio de cruzeiro, o Amsterdam, aquele que parou na Camboja, depois de uma norte-americana testar positivo para o vírus corona lá na Malásia. A linha de cruzeiro de propriedade da Carnival, um gigante do setor, disse que nenhum dos outros 1.454 passageiros e 802 tripulantes relataram quaisquer sintomas. Passageiros que já voltaram para casa serão contactados pelos seus departamentos de saúde locais e receberão mais informações, disse a companhia em comunicado. Bom, assim sendo, tá menos mal, né? Porque estão se preocupando com as pessoas, né? Outros casos, aqui no Japão, por exemplo, o Diamond Princess diz que vai ressarcir todos os passageiros do navio. Estiveram no navio pelos constrangimentos que passaram, né? Mas o constrangimento ele não é só de ficar confinado, né? Mas é aquilo que eu digo sempre, né? Tá no local errado, na hora errada, a culpa não é de ninguém, né? Então, vamos ter bom senso aí também. Até o momento, existem 895 casos de infecção confirmados fora da China continental, segundo contagem feita pela televisão estatal japonesa NHK e divulgada nesta terça-feira. Os casos foram registrados em 28 países e território. O Japão confirma 520 casos. E outros 77 casos foram reportados em Singapura, 60 em Hong Kong e 35 na Tailândia. Na Coreia do Sul também foram registrados 30 casos de infecção, 22 na Malásia e outros 22 em Taiwan. Como eu já li isso aqui no outro, agora há pouco, eu não vou reler isso daqui porque é simplesmente a mesma reportagem. Para você que vive no Japão, ou mesmo você que vive fora do Japão, manter as mãos limpas, fazer gargarejo com iodo, sempre lavar as mãos antes de pegar em qualquer outra coisa, sempre que tocar em alguma coisa, lavar as mãos e jamais pôr a mão na boca e nos olhos, nos ouvidos ou se esfregar muito quando você sai na rua. Então, se der, no Japão tem aqueles vidrinhos de álcool que você compra para carregar na bolsa. É essencial porque, segundo o que eles informam na embalagem, é que mata 99,99% dos vírus e bactérias. Número de coronavírus atualizados no dia 17 de fevereiro, às 12 horas e 30 minutos. Então esse daqui está defasado, porque o que passou na televisão hoje de manhã já passou, né? Incluindo os 99 novos casos no barco do Diamond Princess. Então esse caso aqui, 416, mas no Japão já está 520 casos, né? O Brasil não teve a economia afetada ainda pelo coronavírus, segundo a reportagem aqui no Japão. Aqui nós temos no IPC Digital uma informação que diz que o Kazakhstan, o hospital receberá pacientes do navio de cruzeiro de Yokohama. Vamos ver de quando que é essa reportagem aqui, porque parece ser bem antiga, né? Nagoya, IPC Digital. Um hospital situado na cidade de Okazaki, na província de Aichi, anunciou que começará a receber pacientes do navio de cruzeiro de Yokohama com sintomas positivos de infecção pelo coronavírus. Serão aceitos aqueles que tenham uma resposta positiva ao novo vírus no Diamond Princess e que não tenham sido confirmados como portadores da doença. Peraí. Serão aceitos aqueles que tenham uma resposta positiva ao novo coronavírus e que não tenham sido confirmados como portadores da doença. Quer dizer, então, que aí agora essa forma de que eles botaram aí, indica que a possibilidade, então, do teste do HIV
do medicamento de HIV ser positiva é pelo fato de que tá parecendo o HIV isso daqui, né? Porque o vírus a pessoa pode ter o vírus incubado, mas não ter ele manifestado. Aí fica a pergunta, se essa pessoa que tem incubado, mesmo que esse vírus não se manifeste, ela faz como a AIDS, ela contamina outras pessoas ou não? Porque muitos soros positivos, eles podem manter relação sexual com outras pessoas sem transmitir os vírus e outros transmitem o vírus. Então aí, tá vendo? Aumenta mais ainda a dúvida e a incerteza que a gente tem de como se prevenir. Você só consegue se prevenir, se antecipar uma ação a partir do momento que você tem noção do que o agente vai proporcionar contra você. Caso contrário, você não tem. Você não tem como se defender usando o karatê contra uma pessoa que vem dando tiro em cima de você, né? Então, você tem que saber, né? Quanto mais você sabe sobre o agente atacante, você vai saber se defender. Caso contrário, fica quase impossível. Bom, o que eu tinha aqui de notícias hoje aqui do Japão são essas. Quero dizer para vocês que a televisão estatal japonesa ela passou reportagens um pouco diferentes do que essas que estão passando aqui na internet. Bom, gente, então ontem eu estava vendo no canal Questione-se lá a respeito do número de pessoas incineradas na China. É um número realmente alto e assustador. Segundo o que o Renato passou para nós, existem aí 49 crematórios em Wuhan. Esses 49 estariam cremando 1.200 pessoas por dia, cada um deles, que daria aí uma soma de mais de 50 mil pessoas por dia. Suponhamos que esse vírus já esteja aí 30 dias no mercado. Então vocês já fizeram, são 500 mil, quer dizer, mais de metade da população já estaria morta. Eu concordo que eles dizem lá, que disseram que, por exemplo, se Wuhan já tinha mais de 500 mil leitos, então para que fazer tantos leitos, novo hospital em 10 dias, para que tudo isso se deveria estar sobrando leito, né? De 500 mil para 50 mil é uma diferença muito grande, então tinha que estar sobrando e sobrando mesmo. Mas é importante lembrar que nem tudo que fala é verdade. Por que a China está passando por isso e tenta esconder? Claro, porque é um país comunista, sim. Porque é um país comunista, a princípio da atitude deles, da formação deles é essa. Esconder, não revelar e fazer com que as pessoas acreditem nas mentiras que eles passam. Segundo, existe alguém por cima dos partidos, seja comunista, socialista, democrático ou qualquer outro. Não é teoria das conspirações. Vamos lembrar um pouco que faz 1 ano ou 2 anos o Jorge Soros esteve no Japão. O Japão foi o primeiro país a retirar o seu povo do território chinês. Logo depois de visitar o Japão, Jorge Soros foi visitar a China. Se você parar e pensar, o que aconteceu ali no Irã? Os Estados Unidos atacou uma base iraniana em território iraquiano, matou seu principal comandante, muito embora existem suspeitas de que ele nem tenha morrido. O Irã ameaçou, fez aquele carnaval ameaçando revidar os Estados Unidos e de repente, milagrosamente, como se um drone estivesse invadindo as Torres Gêmeas, um avião explode matando cento e não sei quantas pessoas, 154 se não me falha a memória, com 2 mísseis iranianos. Aí o Irã teve que botar o rabinho no meio das pernas, recolher-se ao seu posto de submisso e já não se fala mais muito sobre o assunto. Por quê? Porque o coronavírus entrou. Então, quando o coronavírus entra, me levanta novamente a suspeita de que alguma coisa, ou para atacar diretamente a China por algum motivo, que é o que eles usam. O topo da pirâmide que manda embaixo. Ah, você não obedeceu, então peraí que tu vai ter um preço a pagar por isso.
E aí, se os caras não dançam conforme não dançam conforme a dança, a música tocada, acontece esse tipo de imprevistos. O Brasil agora detecta aí um vírus que ninguém sabe de onde veio para onde vai, né? Parece mais um vírus alienígena do que um vírus humano ou terráqueo. Mas ninguém sabe o poder de propagação desse vírus, como controlar esse vírus, porque não tem conhecimento sobre o genoma do vírus. Então, gente, é muito importante prestar atenção. Não é porque o partido é comunista que ele não passa as informações. Claro, a cultura comunista ela já foi criada para isso, para enganar, para mentir, para ocultar. Não é porque alguns chineses estão aí vindo à mídia dizendo que estão sendo cremados mais de 50 mil corpos diariamente e realmente essas informações são verdadeiras. A Coreia do Norte provavelmente deve estar infectada, porque muitos norte-coreanos vão trabalhar na China. Por quê? Porque a China é o único país que abre as portas para eles poderem ter algum dinheirinho. Existe movimentação muito estranha dentro da Coreia do Norte hoje, que estão sendo estudados pelos especialistas? Sim, existe, principalmente nas bases de lança-míssil. Mas como será que essa movimentação tem a ver com o coronavírus ou não? Isso a gente não sabe. É claro que se esse coronavírus entrar na Coreia do Norte, vai ser uma pandemia. Aí o gordinho maluco vai ter que abrir as pernas, abrir as fronteiras e pedir, pelo amor de Deus, alguém me acuda. Na China hoje acontece o mesmo. Talvez ele esteja forçando para que a China peça arrego. A China, com seu orgulho, não quer pedir arrego. E quanto mais ela não pede arrego, mais ela vai contra o que a nova ordem mundial pede. E aí vai começar... Porque para eles não interessa se a gente está vivo ou está morto. Interessa que a agenda seja cumprida. E o que tudo indica é que essa agenda já está aí a todo vapor, como eu já disse nos meus vídeos antes de 2010, que essa época de 2020 a 2030 ia ser o caos para o planeta. Quem não assistiu, vai lá nos meus vídeos, nos arquivos lá, se ainda estiver no YouTube, procure que vocês vão ver. Então eu vou me retirando agora, peço que Deus abençoe a todos vocês, proteja e ilumine a mente e o coração de vocês, porque vocês têm uma visão mais ampla, mais aberta, para que possam realmente abraçar. Eu tenho visto aí alguns comentários nos canais das pessoas que eu acompanho, que realmente chegam a entrar quase que em pânico, né? Devido às informações que são passadas para elas. Não adianta a gente entrar em pânico. Quem está na água é para se molhar, então não tem jeito. Tá vivo, tem que viver. Não tem muito o que fazer. Aqui a televisão já está informando que a partir de hoje eles já estão recebendo os contagiados do coronavírus que não puderam ser retirados do navio e que vão permanecer no Japão. Então que os hospitais já estão se preparando para recebê-los. Eu não posso pôr aqui para vocês porque senão... Deixa eu pôr um pouquinho só para vocês terem uma palhinha. E tá o primeiro-ministro falando. Ele está confirmando que foi feitos exames em todas as pessoas que estavam no navio e que vão liberar realmente a partir de amanhã. Bom, eu quero deixar aqui um abraço pro Shaolin Tony Colette, pro Marcelo Ribeiro, pro Abimael Gonçalves, que tem sempre aí curtido, o Márcio Salviano, que tem sempre curtido e comentado, o Jefferson Carrasque, que estão sempre aí comentando meus vídeos e interagindo com o canal Shaolin Japão. O Natan, né? O Natan, vou fazer um vídeo ainda respondendo você, Natan. Não se preocupe, estamos aí. E tem a minha amiga aqui, um abraço para Yassani Calapalo, Ana Cáceres, o Marquinhos FC, aquele abraço. MBF Gomes, também um abraço, minha querida. Bom, por enquanto é isso. Eu deixo aqui o meu abraço para todos vocês. Peço as bênçãos especiais para Deus que sejam derramadas sobre vocês. E espero que vocês encontrem paz, assim como eu quero paz. Estamos lutando aqui dia após dia
com coronavírus ou não, temos que sobreviver. E para isso, depende somente da gente. Fé, principalmente fé. Né? Nós somos aquilo que acreditamos ser. Se você acha que vai ser contaminado, então provavelmente você vai ser contaminado. Então por isso vamos ter fé que nada vai acontecer conosco, porque Deus é nosso Pai e nosso protetor. Então, que assim seja. Quero deixar um abraço especial para minha Shaolin mais fiel que dizem aí no Brasil, lá em São Paulo, Machan. Um abraço e um beijo no seu coração. Um abraço também especial a Ricardo Hashimoto, meu amigo de longa data, né? Foi árbitro comigo lá na Liga Tendil em Hamamatsu. Aquele abraço, meu jovem. Se cuide aí, cuidado com o coronavírus, hein? Coronavírus é pior que o coronavírus, hein? Falar nisso, se você tá com muita dor no corpo, dorme mal, cansaço, fica aquela irritado toda hora, cuidado, você pode estar com o coronavírus. E como não podia deixar de lembrar da minha amiga Thaís Pires. Um abraço para você e família e sucesso hoje, amanhã, sempre, garota. Siga assim. Bom, gente, então é isso. O Shaolin vai ficando por aqui. Um abraço no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Fui, tchau.